galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, Contramão, mais um episódio aí. Quero agradecer a todos que estão agora entrando nesse vídeo, nesse bate-papo aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E mais um episódio aí para conta. Vamos falar agora com o nosso amigo Iago. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas muito importantes para essa juventude, que é redes sociais e influenciadores. E aí nós queremos saber se você está sendo influenciado por pessoas que te ensinam a ser melhor, a fazer coisas certas, ou se você está sendo influenciado por pessoas que não têm nenhum princípio e que te ensinam a fazer coisas erradas. Hoje nós convidamos uma colega, uma amiga muito especial, que é a Carolzinha, e nós vamos estar conversando sobre esse tema, sobre o tema redes sociais e digitais influencers. Sim, Carol, apresenta a Carol. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, a gente está ao vivo aqui, já tem gente assistindo a gente. Vamos lá. Então, Carolzinha, a gente já te conhece, sabe muito sobre você. E a gente quer que o povo, que os nossos inscritos, os nossos seguidores nas redes sociais, possa também conhecer um pouco de Carol. Quem é Carol? As perguntas de crise existencial, mas eu sempre falo assim que as pessoas elas têm muita dificuldade assim para responder. Ai, meu Deus, quem sou eu? Principalmente quando vão se apresentar para outras pessoas. Mas eu acho que não tem que ter dificuldade, né? Jesus ele já fala sobre quem somos nós. Com certeza. Eu sou filha de Jesus. Eu sou Carol, filha de Jesus. Glória. Eu fui encontrada por Cristo. Então, essa sou eu. E assim, por que a gente chamou um adolescente e um jovem aqui para aqui? Justamente por isso. É quem mais é influenciado. Com certeza. E nós passamos por um momento assim, principalmente a juventude, onde, porque no nosso tempo a influência era diferente. Eu lembro que minha mãe falava, não ande com fulano, não ande com beltrano, não ande com ciclano. Hoje em dia, eu não consigo imaginar como é, mas se eu fosse pai ou mãe, eu iria falar assim, ou mãe não, né? Tá repreendido. Se eu fosse pai, eu ia... Se eu fosse pai, eu ia falar assim mesmo, não siga fulano, não siga beltrano. Exatamente, nas redes sociais. Porque antigamente era o fato de andar junto, Sim. que diria quem você é. Exatamente. Hoje diga quem você segue, que eu direi quem tu és. Exatamente. Então, hoje nós separamos alguns digitais influencers locais, poucos locais, porque a gente ainda está conhecendo muitas pessoas, muitas pessoas influentes aqui em Salvador, Bahia. Sim. Mas a nível nacional a gente separou também. A gente vai estar, eu vou colocar o primeiro aqui na tela. E Carol, ela é muito assídua, eu vejo ela muito militante ali na internet, no Instagram. É prodígio. Eu acho que a gente tem que ser mesmo. Você tenta influenciar. Eu tento influenciar. Tem o canal dela no YouTube, Eu tenho meu canal no tocando, YouTube. falando sobre o testemunho dela. É verdade. Eu acho que, tipo assim, se você não influencia, você de alguma forma vai ser influenciável. Ah, mas eu tenho vergonha de influenciar. Ou você influencia ou você é influenciável. Se você não influencia ninguém, você tá sendo influenciável de alguma forma. Aquele negócio. Se você não se posiciona, você já tá se posicionando. Eu vejo muitos dos meus amigos que são extremamente influenciáveis. Dentro da escola tem isso. As pessoas chegam lá, crente, tudo, volta falando palavrão. Você fala, oxe, o que tá acontecendo? Eu, graças a Deus, meus pais sempre me ensinaram a não ser influenciável. Na escola, por exemplo, eu sempre andei com pessoas de todo tipo de gente. Tem panelinha. E eu sempre fui a única cristã na minha sala. Hoje não, mas eu estudei na mesma escola por 6, 7 anos. E na minha antiga, a mesma quantidade de tempo. Então, as pessoas sempre me conheceram e eu sempre fui a única cristã na minha sala de aula. E ou você influencia ou você sai de lá igual, entendeu? E a minha mãe sempre falou, olha, toma cuidado, ei, você é filha de Deus, você não vai se comportar como todo mundo. Então, assim, eu sempre andei com pessoas que falavam muito palavrão, nem por isso eu falo palavrão. Então, eu sempre andei com pessoas que se vestiam de tal jeito, e por isso eu me vestia de tal jeito.
eu acho que você precisa ter pelo menos a autonomia de saber, ei, eu vou fazer uma coisa que é certo, não porque eu ando com fulano, mas porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei a responsabilidade dos meus atos, isso independente do que eu ando. E a gente tem que influenciar mesmo, porque Jesus foi o maior influenciador. O maior Exatamente. de todo o século. De todo o século. E ele andava com todo quê? tipo de gente. Justamente. Exatamente. A gente tem que saber, a gente pode andar com qualquer tipo de pessoa, mas a gente não pode se deixar influenciar por aquelas pessoas. Exatamente. O nosso comportamento tem que ser o de Cristo, por mais difícil que seja. Exatamente. A Mas tem que gente ser... anda, mas quem influencia somos nós. E Paulo cita, Exatamente. você vai andar com aquela galera, mas você quer ganhar aquela galera para Jesus? Qual a intenção? Se finge de fraco para ganhar o fraco. Exatamente. Qual a intenção de eu estar naquele meio ali? Qual a intenção? Se a intenção não for de pregar o evangelho, de mostrar Mostrar a transformação diferença. de Jesus na minha vida, então eu estou fazendo o que ali? Agregando qual É. valor na vida daquelas pessoas ou aquela pessoa que está agregando valor na minha Às vida? vezes a gente se posicionar machuca até uma pessoa que é próxima a gente. Eu tenho isso. Às vezes, só que até eu mesmo, assim, eu falo assim, pô, deveria ter ficado calado, não ter me posicionado. Mas não pra não, tipo assim, pra não ter uma intriga familiar ou alguma coisa, entendeu? Porque até o tolo calado se passa por sábio. Verdade. Sim. Então a gente tem que demonstrar até o amor pra aquela pessoa, não tentar ferir. Né? Sim. Pelo Só seu mostrar com amor e posicionamento, só graça. mostrar justamente, né? Ainda mais nesse... Eu falo isso porque eu tô dizendo nesse período que a gente tá vivendo de política, tá entendendo? Exatamente. Não quero trazer à tona aqui a política, mas falar sobre isso, a intriga, mas deixar influenciar. Saber se posicionar, mas como Cristo se posiciona, com amor. Uma vez o Nicolas Ferreira, ele falou o seguinte, se posicione, só que não, por exemplo, se você não quiser falar, não fale, mas não deixe deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer. No sentido de, tipo assim, se você quiser falar, fale. Só que fale com amor, com graça, com conhecimento, mas não deixe de falar a verdade. Porque às Sim, vezes a claro. gente fica com medo de atingir alguém, de ofender. Por exemplo, Verdade. gente, quantos parentes já vieram me xingar no direct? E aí você fala assim, É só xingar no você sentido não, de minha irmã. reclamar, Eu tá? sei. Porque É porque Minas xingar... Minas xingar é reclamar, mas reclamar. Aqui é outra coisa, a palavra. meu amigo sempre fala assim, para de falar xingar, todo mundo acha que você tá falando palavrão. Nós separamos alguns aqui aleatório, tá misturado, que eu e Reni separamos. E todo mundo, nós três, vamos reagir a esses digitais influencers Aí aqui. fala se passa, se segue. Aí, Glauber, pode mandar brasa aí, mano. Primeiro, a gente não quer cancelar ninguém aqui. É simplesmente a opinião de se eu seguiria ou não seguiria. Então, se eu sigo, não significa que vocês que estão assistindo é obrigado a seguir. Se eu não sigo, não significa que vocês são obrigados a seguir. Mas a gente vai dar nossa opinião aqui e tentar explicar um pouco os motivos. Mas fica à vontade, quem quiser seguir, segue. Quem não quiser seguir, não segue. Você segue, mano? Já segui uma vez, muito tempo. Não Hoje em conheço. dia não sigo mais, Por quê? porque tem valores que eu não concordo. Ele faz muita festa onde tem muita promiscuidade e eu parei de seguir, mas eu já segui. Eu já segui também. Eu já segui, mas não sigo mais. Eu segui do início. Eu bem... segui quando fez fama. Não, Antes, eu vi a casa dele, eu segui acompanhava depois que ele fez harmonização facial. E foi isso que atraiu, ele ganhou bastante seguidores, porque ele realmente era pobre de Maré assim. E eu segui quando a casa dele, da mãe dele, era um bagaço. E... Sim, Carolzinha não sabe quem é. Não sei quem é. Não sabe? Não Carlinhos conheço. Maia. Carlinhos Maia, esse rapaz é o Carlinhos Maia. Eu seguia, mas não sigo mais justamente por comportamentos, coisas que eu sei que desagradam a Deus. Ele é artista? Ele é É, influenciador digital. influenciador. Ah, só Um dos influência mais- digital. É um dos mais bem Ah, pagos eu do pensava Brasil. que ele era de imprensa, televisão. Não, é Carlinhos Maia. Ele, tipo assim, é bastante humilde. Ele é bastante humilde, ele abre espaço para muitos Eu não nomes sigo, digitais. eu não mas sigo porque não Vai tem contra princípios e meus valores princípios. da palavra, entendeu? Que não bate. Aí eu prefiro não ficar vendo aquilo ali, que eu acho que vai ficar até criando no imaginário algumas coisas. Eu falei, é melhor me afastar dessas coisas. Eu peguei e parei de seguir. Às vezes eu vejo até a voz dele tá Faz parte. me agoniando. Vamos lá. Graça. Já segui também, mas não sigo mais. Na verdade, não sigo não. E muitas coisas eu acho que ele é engraçado, mas tem algumas coisas que... Eu acho que, não é legal. na minha opinião, né? O maior comediante atual do momento.
Mas Também na acho. minha opinião, humilde opinião, né? O cara conquistou o Brasil, conquistou o mundo, mas na minha opinião ele se perdeu. Eu acho que o jeito dele, eu acho ele bem humilde. Eu gosto disso. Eu acho que ele... Sabe quando a pessoa é genuína? Tipo assim, que ela não tá fazendo um personagem? Eu gosto disso. Tipo assim, a pessoa sincera. Mas eu não acompanho. Assim, Eu não já acompanho. acompanhei bastante na época que ele só fazia comédia. Agora ele entrou pro trap, começou a fazer música, Aqui se o do envolver em polêmica. Aí eu Carlinhos. já parei de seguir porque eu não gosto de funk, não me agrega valor. Aí eu parei de seguir. O do Carlinhos Maia, tem gente falando aqui na minha live aqui do Instagram que o Carlinhos deu muita oportunidade, que é desconhecido, até o pessoal da família dele lá da vila dele. Que É isso, legal. realmente, ele deu bastante a oportunidade à galera ali, mas pra mim, princípios e valores ele não prega. Então, Matheus falou aqui que conheceu por conta de Whindersson Nunes e parou de seguir tem alguns meses. eu parei de seguir o Carlinhos já tem anos já. E o Whindersson, eu sigo. Eu não sigo mais porque, tipo assim, pra mim, eu segui ele pra dar risada. Eu mostrava, ele lançava um vídeo novo, eu chamava minha mãe pra assistir, pra dar risada. Eu me acabava de rir também. Quando ele Perdi um assistia, pouco mais a graça. quando ele assistia um filme, e aí ele vinha e falava do filme. Sim, eu assistia muitos vídeos dele. Aí eu mostrava, mas hoje em dia ele não Agora, faz mais isso, pô. Ele Aí, perdeu um pouco a graça, acho que depois até do divórcio, foi um pouco decaindo aquilo. Tudo que aconteceu eu com acho ele. que o casamento mexeu muito na Mexeu, vida, na sim. carreira dele. Depois disso ele mudou muito. Justamente. E qualquer um muda, né, depois de uma situação dessa. Ele já foi cristão, Eu sei disso. tocava na igreja. Na tudo. igreja. Ele não gosta, já ouvi dizer que ele não gosta, porque muito cristão vai lá falar pra Critica. ele que ele vai voltar, que ele ainda vai voltar pro É. do Senhor, que não sei o que, e isso acaba pressionando ele justamente. Eu também acredito nisso. Eu não acredito. Eu acho que é por isso que eu sigo, que eu tenho essa fé que esse Aham. cara vai ser realmente um Só que de influenciador. alguma forma isso pressiona. Influenciador de Cristo. Eu lembro que uma vez eu tava falando com uma pessoa na igreja e aí apareceu alguém no meu Instagram e eu falei assim, nossa, eu jurava que essa pessoa ia ver no céu e agora tá assim. Aí a pessoa me respondeu assim, mas talvez sejam por causa de opiniões dessas que a pessoa sai. Porque tava tão ali dentro da igreja que as pessoas começam a pressionar um certo comportamento. E aí a pessoa dá uma crise e vai embora. Vai embora. Aí eu falei, nossa. Eu acho que nós precisamos acolher. É por isso que eu Exatamente. falei. A gente não quer cancelar ninguém aqui, é apenas opinião. Sim. E tipo assim, lógico, se eu me bater com o Whindersson Nunes na frente ou com o Carlinhos Maia, vou transmitir o amor de Cristo pra Com eles. certeza. Ah, Jesus. Não sei se vocês botaram aí, eu não coloquei ela. Mas, por exemplo, Bruna Marquezine, que falou que não vai pra igreja porque ficam dizendo, Jesus te ama, Jesus tem um plano na vida de você e tal. Mas, cara, realmente, Jesus tem um plano na vida Mas de às vezes é todos muita nós. gente que fica falando a mesma Mas coisa. por ser famosos, fica aquela sobrecarga das pessoas caírem em cima. Sim. E isso é ruim, porque até a gente que não é famoso, eu não gosto que toda hora chegue alguém na igreja e fique profetizando aleatoriamente coisas sobre a minha vida. Porque eu aprendi com o meu pastor que tudo que Deus quer revelar para um homem está na Bíblia. Lógico, eu conheço o Carolzinho há mais de 10 anos, te conheço há mais de 10 anos, e tipo assim, eu acho que se eu olhar para Carolzinha, se eu olhar para você e eu ter uma análise um pouco criteriosa, eu vou conseguir profetizar na sua vida algo de Deus. Por quê? Sim. Porque eu te conheço, eu observo suas atitudes, eu observo seu agir e consigo ter um discernimento do que Sim. pode acontecer e do que não pode acontecer. Aí vem alguém Aleatório. aleatório e fala coisas aleatórias também, se Deus não me testificar, eu não vou gostar. Mais ou menos assim. E quem é o próximo? Até mesmo familiares, viu, gente? É. Familiares, se pessoas que não têm princípios e valores nessa família, que você vê que desagrada a Deus, você não tem porquê, ou você vai demonstrar aquela pessoa para atrair ela para Cristo, Sabe quem é? ou você vai se afastar. Claro. Quem não Isadora. conhece? Com certeza sigo. Gente, eu gosto dela. Assim, eu não acompanho muitas músicas assim que ela posta, mas tem muitas coisas que ela faz que eu gosto, dos posicionamentos dela. Quando você começou a tocar o ukulele, Você falava, ai, que parece a Isadora Pompeu. Eu gosto mais do posicionamento dela, das palavras dela em Cristo, do que até mesmo das músicas. Eu também. Eu tive duas oportunidades aqui em Salvador, que uma foi no Clama Bahia e outra foi no É agora, dia né? D. Não lembro se foi dia D.
eu fui na primeira oportunidade, ela foi a penúltima, se eu não me engano, antes de Thales Alberto. Só que tava muito agoniado a festa, muito barulhento, muito... Aí eu nem esperei, fui embora. Mas, pra mim, ela é, entre as mulheres... Ela é uma boa influência. É uma das melhores influências que eu posso dizer pra juventude, Sim. é Isadora. Eu gosto dos posicionamentos dela. Ela se posiciona bem, ela se separa, ela às vezes sai do Instagram para viver um relacionamento mais íntimo com Deus, porque ela disse que quando ela tá muito nas redes sociais, a vaidade começa a querer tomar conta. E quando ela percebe que ela tá ficando vaidosa, ela sai das redes sociais, dá um tempo, volta pra essência. Distancia um pouquinho dos outros. E aí... Isso me lembrou o Davi. Quando o Davi, ele tava passando por um momento, acho que foi na época que ele tava sendo perseguido por Absalão, se eu não me engano. E aí ele deixou a família dele. Eu não lembro se foi exatamente esse contexto. Mas ele deixa a família dele e falou assim, falou pro amigo dele, falou assim, olha, guarda aqui a minha família, que eu vou ficar só um tempo só, pra ver o que Deus quer pra mim. Eu acho muito importante isso. Às vezes eu já dei uns offs, assim, na internet pra poder... Eu faço isso no Instagram, às vezes, no início do ano eu vou lá, galera. Minha mãe respondeu aqui, disse que segue, que é uma bênção e tem um lindo testemunho. Matheus, essa é Isadora, Matheus, é Isadora Coqueiro. Vamos pro próximo. Felipe Neto. Rapaz, quem quer dar a primeira opinião? Velho, eu acho ele um desinfluenciador digital. Ele é um influenciador digital. Desinfluenciador, porque ele não tem muito assim... Eu tava pesquisando, eu não sigo. Nunca segui. Não sigo. Eu fui pesquisar quem é esse cara que tá aparecendo agora, assim, pra mim. Pelo seguinte, ele é desinformado e ele usa a desinformação pra mostrar pra uma galera que segue ele e deixar todo mundo desinformado. Eu lembro que em 2017... E fazem postagens insinuosas. Em 2017, entre as crianças, assim, eu tava no 4º ano, tinha 9 anos. E aí, tipo assim, todas as crianças da minha sala seguiam ele. Tipo, todo mundo. E aí a minha mãe, você não vai assistir o canal desse cara. Eu falei, tá bom. E na época ele nem falava sobre política, sobre tudo que ele fala hoje. E aí minha mãe falava assim, olha, você não vai assistir esse cara e tal. Eu lembro que na época eu até queria meio que seguir ele, só porque todo mundo seguia, mas eu nunca assisti um vídeo dele. Entendi. E aí minha mãe falava, olha, você não vai assistir esse cara, viu? Fique na sua, você não vai assistir não. Tem uns comentários aqui que esse Matheus não é brincadeira não. Aí minha mãe falava, você não vai seguir ele e tal. E hoje, vendo isso, eu dou graças a Deus pra minha mãe, que minha mãe me poupou de assistir muitas coisas dele. Porque ele usa a influência dele pra poder realmente, tipo assim, propagar fake news, pra propagar coisas não legais. Não legais de jeito nenhum. Assim, a minha opinião nunca segui. Quando rola alguma polêmica, eu entro no Instagram dele e vejo. Pra saber o que é que ele falou. Eu ainda pesquiso o que foi que realmente aconteceu. E hoje... A gente precisa se informar. Eu não seguiria ele, por quê? Porque, na minha opinião, ele não tem nada pra agregar na minha vida, né? Nada. E eu discordo muito dos posicionamentos dele, porque os vídeos que ele posta no YouTube, quando ele começou no YouTube. Sim. E a maioria dos inscritos são crianças e adolescentes. São crianças. E ele já postou coisas no YouTube que são conteúdos para pessoas maiores de 18 anos. Não tipo que assim, seja pornografia, mas é um vídeo completo para crianças e aí no meio tem uma piada pornográfica. E tipo assim, são assuntos de adulto e não de criança. Então na minha opinião, se ele quisesse ter pelo menos quem sou eu? O meu respeito, ele deveria fazer um novo canal, onde não teria inscritos crianças. Porque as crianças não deixaram de inscrever. Ele tá usando aquilo ali. Não se desinscreveram do canal dele. Eu acho que eu não sigo e nem seguiria. Já segui. Eu já segui também. Eu já vi muitas coisas dela, mas eu acho que eu de seguir no Instagram. Eu já segui. Acho que não sei. Se eu já segui, mas se seguir hoje eu não sigo mais. Eu segui a partir daquela música Girassol que ela fez. Verdade. Eu seguia ela. Eu gostava dela há muito tempo quando ela fez a música Espírito Santo.
Eu amava Também. aquela música de um jeito surreal. Eu amava aquela música. Lembro uma vez que teve uma vigília na igreja. E aí eu era pequena e meu pai falou assim, você quer cantar aquela música? Eu ia cantar, só que eu dormi. Mas a música era muito boa. Mas é linda, muito Eu já boa. segui, eu acho ela assim, talentosa, bastante talentosa. Ela A voz dela é canta linda, muito. Ela tem Ela uma canta voz muito. diferenciada. Ela canta pra caramba. Só que a influência dela... Pra mim, ela deixa, na minha opinião, eu gosto sempre de dizer, não quero te cancelar. pra Caso deixar você Somos ele... nós que você Não fala. quero te cancelar. Só tem Eu só não sigo, poucos né? seguidores. Eu não sigo porque... Esse cancelamento na verdade não é um cancelamento, mas na minha opinião ela deixou Se for de assim, ser influenciadora e foi influenciável. E Sim. agora é mais uma no meio da Por multidão. exemplo, eu já vi alguns comentários dela, tipo assim, que nunca cantaria algo que não falasse sobre a vida dela, ela tipo cantou sentadona. assim. Gente, Que é enfim. isso? Eu Mas é me isso, ela não tá decepcionei mais na- nessa época. eu já tava E eu decepcionada. seguia ela. Eu não me recordo Ela se não eu já seguia, tinha não. parado ou se eu segui. Quando ela cantou sentadona, eu falei, meu Deus do céu, eu tava certo então, parei de seguir. Não, há muito tempo que minha mãe já falava assim, olha aqui, segue não, olha aqui. Aí, Minha mãe ó. sempre fala, não siga. Mãe tem um olhar mais Minha criterioso. mãe, tipo assim, sabe aquele negócio? Adivinhação é pecado, mas minha mãe, ela olha e fala assim, não vai dar É certo. visão de Não mãe. vai dar certo, para de fazer isso. Visão de Não águia. não segue, porque vai dar ruim. Aí dá ruim, eu falo, tá vendo? Minha mãe tava certa. Por enquanto tá sendo só os que Renier escolheu, né? Quero ver quando chegar no meu. Ih, Tomara que eu saiba. Com certeza, ó, 2 pessoas a gente já escolheu igual, que eu também escolhi Isadora. Pode jogar. Aí. não Sai mesmo. aqui do Não Instagram. mesmo. E aí, Varão, você segue aí? Essa jovem? Não sigo, não. Nunca segui, velho. Anitta também nunca segui, Nunca mas. segui, nunca seguiria. Principalmente porque eu sou de menor de idade. Ela cada coisa, né, gente? Que Deus tem misericórdia. Então, assim, eu não seguiria porque eu sou menor de idade. E segundo, porque as coisas que ela fala não tem nem pé, nem cabeça, nem perna, nem braço, não tem nada. Eu não sigo ela porque vai contra todos os meus princípios. Exatamente. É tipo assim, E tem muita baixaria. tem gente que tem no- algumas coisas que você discorda. E você para de seguir só por causa disso. Mas não discordo, eu discordo em de tudo. tudo. Tem Tudo. muita gente que segue porque... Nossa, a Anitta agora é internacional, ela tá falando inglês, e ela fala espanhol e agora... Agora ela isso eu acho incrível. Isso eu acho incrível. Porque, por exemplo, quando eu tava estudando inglês, ela tem várias entrevistas assim que ela fala. E aí, tipo assim, só pra treinar o ouvido. Tipo assim, questão de sotaque e tal. Ela Cara, consegue. o sotaque dela é muito bom. Tipo assim, você não vê tanto sotaque dela em português. Aí eu fico, cara, Se a gente Mas- for observar o lado artístico, que Não, eu discordo desse lado artístico, mas muitas pessoas concordam, ela alcançou um patamar Muito. muito grande. nesse sentido ela é muito boa. Em questão ela é de. boa, Ela é boa no que Ela é boa faz. no que ela Pronto, faz. ela é ótima Ela é no boa no que ela faz. faz. Só não gosto da forma Mas que ela para um faz. jovem, principalmente da igreja cristão, seguir, não concordo. recomendo e... Como diz André Valadão, Você não é crente, não. joga o próximo. Nicolas, vi ele anteontem. Maravilhoso. Eu E sigo. aí? Esse aí eu sigo Eu desde sigo, compartilho tudo. lá pra 2016, 2017. Foi quando Ai, eu conheci Nicolas. E pra mim, assim, Uma influência é o maravilhosa. maior influenciador da juventude nessa geração. Cristão, nossa. Na minha muito opinião, aí, já mandei diversas mensagens pra ele pra seguir o nosso podcast. Uma hora chega. Já bom. pensou? Uma hora chega. Pra mim, assim, hoje em dia é a minha amiga andou referência. com ele, Se minha eu amiga for- andou com ele na rua, tal, gravou vídeo com ele, falou com Que ele. massa. Porque lá em Minas, né, ele não tava só no púlpito, ele tava lá no meio das pessoas. E ela andando lá com ele, falava com ele o tempo todo. Aí ele seguiu a conta dela e tal. Gente, muito... Ele gravou um vídeo, na verdade, pra conta dela. Achei massa. Ele, na minha opinião, é o maior influenciador da juventude nesse Concordo, momento. Concordo. E não é por posição política, não é porque ele tem princípios, ele Ele defende tem os princípios e são princípios dele. inegociáveis. Ele defende os princípios dele, eu acho que ele é um bom exemplo. Só Um tem 26 anos, motivo de um mais cristão... novo que eu, pô. É outro motivo de um cristão estar na política. Defender os valores. Defender os valores Ele é mais dele. novo que tu. Ele tem 26 anos, eu tenho 29. Você tem 29?
Gente. É mais velho que eu. Não é Quando nada, eu fui não falar é assim, não, feliz pai. aniversário, Você você tem tá fazendo 31, 22, 32. 23. 32 anos, Henrique. Pode passar. Pode passar. O Ah, já vi pastor algumas Rodrigo. coisas, mas eu não sei quem é direito. É isso mesmo. Deixa eu só confirmar o nome Rodrigo dele. Silva. É Rodrigo Silva, né? Eu sigo, eu gosto dele. Eu vi, Ah, eu só vi Rapaz, pensa num cara uns cortes inteligente. dele no Flow, mas Pensa- eu não... Ele é assisto. muito inteligente, o canal dele no YouTube, eu assisto, ele tem tipo a história de Israel, a história Que da massa. Babilônia. Ele é Ele geólogo. é geólogo, geólogo. historiador, Ele, pastor, se eu não me engano. Que massa. ele é professor também de hebraico. Nossa, que incrível. Ele, rapaz, Eu gosto pra caramba. ele é tipo o Richard, aquele dos animais, só que da Bíblia. Ele é incrível. Ele só vive lá em Israel. Nossa. E É ele, assim, eu só vi alguns cortes dele no Flow, que ele falando sobre o pecado, que falaram, porque o pecado existiu se Deus criou tudo. Aí ele falou assim, é que nem o frio. O frio, a ciência diz que não existe, não é É a frio, ausência do é a ausência do calor. eu Aí eu assisti falei, esse programa. cara, que inteligente. Eu só vi isso dele, só. Eu peguei essa fala aí pra mim, às vezes eu falo sobre isso também. Eu falei isso na minha IBD da minha igreja. Muito Aí inteligente. o povo começou a fazer um monte de perguntas. Lá o povo fala umas perguntas assim que até o professor fica doido. Aí ele falando e tal. Aí eu respondi isso, aí o pastor concordou lá, o pastor dos adolescentes. Ele leva a pessoa a conhecer exatamente o Castelo de Davi, as ruínas. Parece que você tá em Israel quando você assiste os vídeos É dele. porque você sai E mais é mais de daquela... 1 hora os Você vídeos. sai mais daquela sua visão de Bíblia, assim. De quando Bíblia, começa você a sai da teoria e vai É, pra prática. Porque tem um contexto de tudo aquilo ali, então ele fala do contexto de tudo ali, você se aprofunda bastante no que ele fala. Que massa. Tem uma galerinha aqui assistindo, viu? Glória a Deus. Ó, Cadê o 8? conheço ele pelos vídeos do Insta. Conheço ele, é bênção. Vou seguir. Acompanho ele tem um raciocínio incrível. Me inspirou Matheus falando de Nicolas. Acompanho ele tem um raciocínio incrível. Ele me inspirou a me posicionar na minha escola. Ai, o meu também. Muitos jovens cristãos se posicionando através de Nicolas. Arqueólogo, Aprendeu. Gilmar falou que ele também é arqueólogo, além de Arqueólogo. historiador. Muito massa. Vamos pro próximo. Isadora de novo, pode pular. Tão boa referência que foi escolhida 2 vezes. E esse aí é Não daqui, conheço. de Salvador. Conhece não? Matheus Maciel. Conheço. Não tenho Ele ideia. é um jovem influenciador. Se eu não me engano, ele tem minha idade, ou é um ano mais velho que eu. 29 Matheus, anos. ele tá como pastor ou ele tá evangelista? Ele é evangelista. Evangelista, né? Conheci Matheus há mais de 15 anos atrás. Eu sigo Meu ele. pai. Trabalhei com ele há alguns anos e a gente vivenciou um pouco de histórias parecidas. Hoje ele é um digital influencer aí no meio evangélico Mas eu acho aqui em que Salvador. antes dele ser digital influencer, você já se influenciou muito por ele. Oxi. É uma referência. É uma né? referência, Tem tempo que eu vejo o Matheus. nós um somos abraço aí. amigos antes de... Ele é digital influencer? Ele fala sobre o quê? Ele é pregador, ele é Ah, evangelista, ele roda as igrejas da Bahia, levando a palavra de Deus. Massa. Muito no interior também. Aconselho a seguir ele. E tipo assim, antes dele se converter, ele se converteu primeiro do que eu. Nossa. E quando ele se converteu, E você já conhecia ele? a gente era amigo. Amigo de festa, amigo de sair. E aí ele se converteu. E aí eu passei por um momento difícil da minha vida, que quase todo mundo já sabe. E aí ele me convidou para ir para a igreja dele. Igreja Monte Sinai, ali em Canabrava. Você se converteu lá? Me converti lá em Monte Que Sinai. incrível! E por convite dele, foi incrível. E hoje ele tá aí, ó, arrastando Ai, massa, multidão que pra legal. Jesus. É legal quando a pessoa, ela não fala só de Jesus no público, ela fala no privado. No privado. E no privado ela influencia demais. Isso. Antes eu falava assim, eu quero influenciar na internet. Quer dizer, eu sempre quis ser anônima pra sempre. Aí, porque eu tenho histórico na internet, falei, não, eu quero ser totalmente anônima. Aí depois eu senti o chamado de pregar na internet, quando eu me mudei de igreja, né? Uhum. Aí eu não tava mais ministrando, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa.
E aí eu perguntei pro Senhor o que eu deveria fazer, e aí veio um negócio da internet e eu abri meu canal no YouTube. E aí nisso eu queria muito influenciar na internet. Só que aí eu vi alguns posicionamentos de um podcast também que eu assisto. E aí falava muito assim, olha, influencie na internet, mas se você não tiver discípulos no off, onde ninguém vê, então você não é influenciador de Cristo. Porque a gente tem que influenciar na internet, sim, a internet é uma coisa muito maravilhosa. Você alcança pessoas que você, num evangelismo de rua, não alcança. Só que você precisa na prática também. Porque se você estiver só aqui, ó, na sua casa, no seu conforto, é muito diferente. Algumas pessoas aqui falaram sobre Mateus. Eu vou ler aqui. Deixa só, a pessoa tá comentando muito. Gilmar, já assisti uma pregação. Não, aqui já é o Rodrigo. Bati um papo, tirei algumas fotos. Guardei com carinho, não, com o Mateus. Mateus Maciel, meu grande amigo e irmão. Mateus, conheço esse nome, mas não lembro. Minha mãe foi quem me apresentou o evangelho no trabalho. Gilmar, esse é um irmãozão. Cadê Matheus aqui, velho? Já convidei ele, só que ele tava muito na correria esse tempo aí, em vários lugares. Esse irmãozão, sem palavras para essa bênção. Já o conhecia antes, muito também. Tem um coração enorme. Depois eu vou pesquisar. Eu também. Ele me abençoou em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Louvo a Deus pela vida do irmão. Manda um abraço para Mateus. Mateus, um abraço aí. Gilmar tá mandando. Saudades. Carolzinha, sou sua fã. Minha mãe. Tia Cris, meu amor. Beijão no coração, Carol, Gilmar. Agora eu gostei. Vamos fazer sempre transmitir um pouco ao vivo porque também. é um bate-papo com muita gente. E tem outra? Tem mais, pô, gente. Karina. Eu acompanho ela. Não no Instagram, mas no YouTube. Comecei a acompanhar ela no Instagram tem menos de 2, 3 meses. Eu acho assim, já gostava dela quando eu era criança, adolescente, assim, mais ou menos. Que eu assistia a novela, né? Engraçado, né? Gostava das novelas que ela participava. E quando eu descobri que ela abriu mão de tudo por Cristo, aí que eu gostei mais ainda. Nessa época eu não conheci ela não, eu conheci ela quando ela abriu o podcast, Positivamente. Positivamente assim. E aí, cara, eu acho massa. Eu não acompanho tanto quanto eu acompanho outros, assim, porque eu gosto de... Minha mãe fala que é terrível assistir no YouTube, porque eu só assisto debate político e podcast. Aí tem uns podcasts que eu assisto muito, que é o de vocês, na Contramãocast, e o do Hub. Aí eu só fico assistindo isso. O do Hub é legal. É Você fez até massa. Um vídeo no seu canal indicando eles, não foi? E o Fiz. Positivamente também. Não, Positivamente eu não falei não. Eu falei do E aquele Hub Jesus Cop? e do Jesus Cop. Do Jesus Cop é muito... Jesus Cop eu sigo no Instagram. Eu gosto das pregações dele. Eu gosto. Eu amo ele. Eu sempre acompanhei na televisão, mas depois, tipo, eu não sigo no Instagram. Eu vejo cortes Sim. do podcast dela. Eu vejo mais cortes também, eu não vejo a íntegra. No TikTok, no Instagram. O pessoal pediu pra mostrar a Renier. Ó a Renier aí, galera. Fala, galera! Tamo na área aí, viu? Lembrando que nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo para as pessoas do Instagram, os amigos, os próximos, mas esse episódio vai ao ar terça-feira, beleza, galera? Então vamos pro próximo. Terminou? Tem outros que eu mandei também. Vê se não começa do final. Tem mais não. Vê se não tá em outra parte. Eu mandei. Foi esses. Quais seriam os outros? Seria Neymar. Neymar. Eu não sigo o Neymar, velho. Eu sigo o Neymar. Pera aí, pô. Eu sigo. Eu gosto das coisas que ele faz. Neymar. Eu ainda não dei essa moral a ele, velho. Eu vou dar essa moral a ele e vou seguir ele. Neymar. Eu sigo o Neymar. Tite. Técnico quem? da seleção brasileira. Rapaz, eu não sigo nenhum jogador de futebol. Eu sigo. Aí eu escolhi eles. Deixa eu ver se teve. Neymar. Não, eu sigo o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, qual Eu gosto dos posicionamentos do Neymar. Eu lembro que eu tava assistindo outro podcast. Que é Tapa a Cara, eu acho. E aí, ele é ateu, né? Deu a moral, o âncora
do podcast é ateu. Ele falou assim, o Neymar fala que... Qual é a frase do Neymar? Não é Jesus 100%, não é o outro. Como é? Deus te ilumine, te abençoe. Não sei. Uma coisa assim. Aí ele falou assim, nessa Copa eu sou ateu, mas por você eu vou usar. Eu achei muito legal. A influência dele é legal. Ele influencia. Eu acho que Neymar é um influenciador. E ele influencia muita gente. Pô, muita ele tem gente. 173 milhões de seguidores. Imagine se ele fala ali, Jesus te ama. Quantas pessoas não vão sentir acolhido por Jesus por uma fala dele. de Aí, Neymar? Eu lembro que ele se posiciona politicamente, né? Aí na minha escola, meu amigo falou assim pra mim, você deve acompanhar muito o Neymar, né? Eu falei, não acompanho tanto ele, mas eu sigo ele. E aí ele falou assim, porque ele mudou o voto de todo mundo da minha família. Aí, ó. Foi mesmo? Foi. Tipo assim, eu Mas acho só por muito causa de uma importante. fala dele. A gente tem que tomar cuidado, vendo? porque a fala de uma pessoa muda muita muda gente. É a potência de influência do A gente fala, tudo que o cristão fala tem que ser pensado antes. Tem. Eu converso Você isso tardio a falar, né? com Bia, minha namorada, muito. Eu falo, amor, cuidado com o que você fala, Sim. porque o que você falar vai dizer muito quem você é. E o cristão tem que pensar muito nisso. Esse Porque é se o problema. cristão pensar, eu não tô nem aí por que pensam de mim, eu discordo. Não, eu também discordo disso. O cristão ele tem que se O cristão tem que ser cristão. É porque as pessoas, por exemplo, o Nicolas sempre fala assim, olha, ser cristão não é uma coisa que você diz e você se torna. Ser cristão é uma coisa de atitude. Não adianta falar, eu não ligo pra opinião de ninguém, eu sou cristão e é isso. Não, você, por exemplo, eu lembro que na minha sala, no começo do ano, pra todo mundo se conhecer, né? Isso foi muito bom, porque eu vi os crentes assim da sala, falavam assim, pronto, amizade. Aí ela perguntou assim, religião, nome, cor favorita e tal. Todo mundo da sala disse que era cristão. Falei, gente, eu vim pra uma igreja, só pode. Aí, depois, no começo do ano, foi passando, eu falei, meu Deus, cadê os crentes? Foram embora, só pode. Agora, o pessoal confunde muito ser cristão com ser besta. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Acho que ser cristão tem que ser retraído. Não pode Sim, falar. para as Jesus, coisas do mundo. Claro. Jesus não foi assim, gente. Jesus, ele brigou por aquilo que ele acreditava. Exatamente. Ele foi de contra. É tanto que mataram ele. Mas ele ressuscitou. Honra e glória do Senhor. O povo fala assim, eu não posso falar, eu não devo falar, eu devo ficar na minha. Tipo assim, cristão é aquele quieto lá que é... É hiper, paz e amor. Brega, Move o próximo. Não, gente, eu falo com todo mundo na minha sala. Quem é esse aí, velho? Ih, Pablo Vittar. Se a galera de casa ver. Eu nunca segui, não. Nunca Eu segui. também nunca segui, não, mas eu quis colocar ela. Ela? Ele. Não sei. Na identidade. Não vou criar essa polêmica aqui. Essa pessoa. Lógico que a gente tem que respeitar a opinião, né, do outro. Respeitar. Com certeza. Eu respeito a opinião dessa pessoa. Se essa pessoa quer ser chamado de ela, Eu chamo. vou chamar de ela. Eu também concordo. O respeito ao a ser questão. humano que Sim, é essa pessoa. A gente tem que respeitar. Eu tava falando isso ontem na minha escola. Porque, por exemplo, as pessoas estão falando muito sobre ideologia de gênero na escola. Eu falo assim, a gente tem que aceitar, a gente tem que respeitar, a gente tem que dar dignidade pra pessoa, porque certeza. todos merecem dignidade. Só por causa de certos posicionamentos meus, as pessoas já falaram mal de mim, debocharam na minha cara. E você se sente sem direito de fala, você sente como se você não tivesse dignidade, porque você fala uma coisa e as pessoas começam a rir e zombar de você. Isso é horrível. É o que tem E a mais gente... acontecido. Não, Exatamente, você não pode discordar do outro que você é massacrado. Tipo assim, por exemplo, ontem eu falei com um garoto da minha sala, ele é ateu, e eu falei assim, você acredita em tudo na Bíblia? Ele falou assim, com algumas coisas. Eu falei, mas você concorda com tudo? Ele falou, não. Eu falei, você é bibliofóbico? Ele, não. A questão não é se eu vou aceitar ou não, porque eu devo respeitar, uma obrigação. Eu devo respeitar, eu devo dar dignidade, eu devo dar poder de fala, mas jamais eu devo concordar, tipo assim, no sentido de ser cristão. Eu devo respeitar, dar dignidade,
tudo, como um ser humano. Mas a pessoa não pode me impor a concordar com o que ela acredita. Isso eu não concordo. Eu acredito na Bíblia, sou cristã, tudo, mas a pessoa tem a obrigação de me aceitar, de me respeitar, de me dar dignidade, mas ela não precisa concordar e me impor, eu impor o que eu acredito. Nós vivemos num sistema onde o cancelamento virou moda, né? Exatamente. Então, mais uma vez a gente repete aqui que a gente não quer cancelar ninguém, nós estamos apenas dando nossa opinião. É importante frisar isso, porque a gente sabe que quem quer prejudicar a outra pessoa chega, pega um pedacinho de uma fala e prejudica mesmo, perdendo todo o contexto. Então a gente deixa bem frisado aqui, nós não temos preconceito, nós não queremos cancelar ninguém, estamos apenas dando a nossa opinião. Eu discordo e não seguiria essa pessoa, mas respeito essa pessoa e Deus tem um plano na vida de todo mundo, como também tem um plano na vida dela. Exatamente. Tem outro? Acho que não. Acho que Agora tem um cara, a Tite. A Tite falou, eu não seguiria a Tite. Pra mim é um ótimo treinador, mas já deu o que tinha que dar na seleção brasileira. Não, eu sigo. Eu sigo. Eu não sigo, mas assim, eu gosto da seleção brasileira. Mas você seguiria, no caso? Eu não sei, não tenho nem sei por que eu seguiria, mas eu acredito que na seleção brasileira um técnico é um bom técnico. Por quê? Porque eu acho que se a gente ficar trocando de técnico direto, vai acontecer o que já aconteceu várias vezes com a gente vai perder várias Copas do Mundo. Pra mim já deu o que tinha que dar. A Alemanha, ela tava com aquele time ali há anos, mano. Há anos. E com o mesmo técnico. Foi com que ela fez dar um 7-1 na gente. Então a gente tem que ter uma base. Sim. Então eu concordo com isso aí. Vamos dar mais uma chance. Caso a gente não ganhe agora, porque a gente vai ganhar. A gente tem a obrigação de ganhar essa Copa. E aí, se ele não ganhar, ele sai. Mas se ele ganhar, ele vai ficar. Eu creio que ele vai sair se ganhar ou se perder. Ele vai sair. Independente. Mas se perder, ganhar. E o técnico da seleção brasileira vai ser Dorival Júnior. Técnico do Flamengo. Muito bom. Tem um influenciador aqui que eu queria saber se você seguiria ou se vocês seguem. Quem? Que pra mim é um dos melhores do momento. Qual? Receba! Luva de pedreiro. Pai, Filho, Espírito Santo. Já Gente, segui. eu vejo o povo falando muito dele, nunca vi. Nunca viu? Eu não sei se eu ainda Só ouço sigo. o nome. O povo, você Eu segue, sigo. não sei o quê. Eu acho que eu não sigo, não. Mas eu já segui ele. Mas é o quê, gente? Que é isso? Ele fazia vídeo chutando a bola no gol. Só no ângulo. Só no ângulo. E por isso que o povo segue ele. Nossa. E aí ele só faz um bordãozinho. Graças a Deus, pai. Eu gosto, sabe por quê? O que foi crescer foi o quê? Ele sabe olhar aqui e faz: graças a Deus, Pai, receba! Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que é do receba, gente. Receba! E Pai, aí ele Filho e ficou Espírito Santo. famoso mundialmente. Primeiro digital influencer brasileiro de esporte a participar da premiação de bola de ouro. Sabe que Nossa. acho que é o único influenciador brasileiro que o Instagram oficial segue. É isso mesmo. E tipo, o cara bateu, não sei, tá com 15, 17 milhões em menos de um ano. Agora, muito ingênuo, eu sigo ele por causa da ingenuidade dele ainda, né? Ainda eu sinto, assim, um pouco, entre aspas, de ingenuidade dele. Ele é muito Matheus ingênuo. falou aqui, ó, que ele é engraçado demais. Ingenuidade. Ele é muito, assim, ingênuo pras coisas. Ainda tá chegando Engraçado, agora. mas Ele não tinha- influencia. É verdade, ele não é um influenciador. Ele mostra a humildade dele. Tipo, uma pessoa mostra a sua vida, mas não Galera, vou influencia sair nada da de transmissão aqui. Nunca comi Obrigado aí pela presença. Ele nunca chegou de batata frita. Salva não. Pizza. Salva Você entendeu? A noção? E isso atraiu, porque o mundo vê essas coisas e acha, né? É tipo assim, anormal. Anormal. Eu espero que ele seja um Eu acho que influenciador. todo mundo fala que todo mundo que tá no Instagram, que tem muito seguidor, é influenciador digital. Concordo. Tipo assim, se a pessoa não influencia nada a ninguém, só mostra a vida dela, não tá influenciando, ela só tá mostrando. Uma vida pública. Então, galera, esse foi o nosso episódio. A intenção desse episódio foi mostrar um pouco para o nosso público, porque a intenção aqui é atingir o nosso público. O nosso público-alvo, ele é definido, então nós sabemos para quem nós estamos falando. E compartilhe esse vídeo, compartilhe os cortes, compartilhe essa ideia que nós estamos indo na contramão do mundo. Nós somos jovens cristãos, onde somos inconformados por tudo que está acontecendo no mundo e queremos influenciar as pessoas a pensarem fora da caixinha. Então, Deus abençoe vocês e obrigado aí pela presença aí assistindo.
Valeu, galera. Curta, Tchau, gente. compartilhe, viu? Compartilhe. Carol, obrigado aí. Ai, obrigada a Obrigado, vocês. Carolzinha. Tô muito feliz. Não é a primeira vez, mas não vai ser a última. Exatamente. Vai vir aqui com o violão, fazer um somzinho aqui. Quando eu tiver com voz de novo, E vai ajudar a gente a entrevistar o nosso próximo convidado. bora. Vamos lá.